Ô, gente, a gente tá em 2025, né? Já tem milhares e milhares de anos aí. E a gente vê besteira acontecendo aí. Besteiras triviais, coisas bobas, pô. Eu quero tratar aqui de atividade física e trabalhos, trampos que precisam da atividade física, né? Isso independe de ser um trampo de estética ou algum outro tipo de trampo, certo? Vamos lá. A pessoa que tem uma atividade física constante, ela, digamos que ela bota lá 5, 6 dias na semana de atividade, que tem que ter pelo menos um dia de descanso, pelo menos um. O ideal é ter 2 dias de descanso, ok? Tentarei lembrar da motivação de ter 2 dias de descanso ou mais, a depender do contexto. Deixa eu explicar. A pessoa que tem esse regime de atividade física intenso e durante muitos dias seguidos, 5 dias na semana, 6, são pessoas que não estão saudáveis. Por exemplo, veja o atleta que está na atividade extrema o tempo todo, eu passei muito por isso, nunca está saudável. A gente ganha muito em algumas questões, mas está sempre em déficit em outras questões, sempre. O objetivo do atleta não é estar saudável, o atleta não é saudável. Se for atleta, nunca está saudável. O objetivo do atleta é se desenvolver, evoluir e produzir, né? Ter um resultado ali que o treinador e as competições, as federações enxerguem aquela questão ali, beleza? Atleta não existe para estar saudável. Ele só fica saudável depois de parar de treinar ou nas férias. Nas férias ele tem que parar. Claro que normalmente a gente bota um regime de alongamento, com caminhada, umas besteirinhas assim durante as férias, não para de vez. O que não pode ele manter atividade intensa durante as férias. As férias, ele tem que parar nas férias. Sempre nas férias, tem que parar. Tem que reduzir aquilo ali. E quando você tá nesse regime de atividade intensa, quase sempre, quase todos os dias, você também, mesmo você não sendo atleta, não tem muita diferença de você ser atleta ou não. Por quê? Quando você tem o mesmo tipo de consumo, desgaste e produção sem ser atleta, vamos pegar um exemplo aqui. Você nunca correrá 100 metros em 10 segundos, mas sua atividade tem algum tipo de produção intensa e óbvia, como desenvolvimento físico aparente, trabalhar com estética ou condicionamento que for, você tem o mesmo consumo, o mesmo desgaste com o atleta. Então muita coisa se aplica aos dois. O que não aplica é a atividade, o trampo resultante daquilo ali. O atleta treina, se acaba, para correr, para competir, o que for. Já você treina para outros motivos, estética ou qualquer atividade que seja, competição, também de outros tipos, como o fisiculturismo. Aqueles que treinam muito, né? Lembrando que no caso de fisiculturismo, na maioria dos casos, a maioria das pessoas toma muita droga e treina pouco. Poucos tomam menos droga e treinam muito. Né? O pessoal usa muito como exemplo Schwarzenegger, né? Que admiram muito ele. Então vamos lá. Quando você está nesse processo de desgaste intenso e constante, o que você tem que fazer, no mínimo, uma semana antes de sua apresentação, seja lá qual for, uma exibição de ginástica intensa, uma competição de atletismo, um desfile, o que for, que você ficará sob aquele estresse por muito tempo, você tem que reduzir uma semana antes do primeiro dia, reduzir sua atividade a 30%, tem que tirar 70% pelo menos da sua atividade. Você não pode parar de vez. Por quê? Você parar de vez estimula durante os 3 primeiros dias um acúmulo intenso de energia e uma recuperação que está acostumada com estresse. Quando você reduz para uma caminhadazinha, um alongamento, seja lá qual for o treinamento que seu treinador passar, com a redução de no mínimo 70%, claro que tem situação que o treinador bota, olha, você reduzirá 70%, tirar 70% do treinamento, mas só treina segunda, quarta e sexta, a apresentação é domingo. Então você pode ter esse regime também de um dia sim ou não. Depende da carga que o seu treinador sabe que você tem, ou até mesmo que você saiba que você tenha. Nesse processo de redução, você volta a acumular energia e estimula a regeneração, a recuperação. Você está todo acabado, você está toda acabada. Todo acabado. Você que não percebe. Como é que você percebe?
Se você não reduzir o treinamento como deve, quando você vai a uma apresentação, um atletismo, uma ginástica, uma dança, o que for, até mesmo um fisiculturismo, uma apresentação de fisiculturismo, você no dia seguinte não se aguenta. Até 3 dias depois, é normal até 3 dias depois. Só que é normal até 3 dias depois de recuperação, com às vezes corte total de atividade ou redução de 70% pelo menos. É normal você ter uma queda, né, de recurso físico, uma recuperação de 3 dias, contanto que você teve a recuperação de uma semana antes. Alguns atletas reduzem 15 dias antes. Reduzem, por exemplo, velocista, que está em processo de estresse para competição, bater recorde e tal. 15 dias é uma redução para 30%. Acontece de ter que fazer isso aí porque ele está tão mal que se ele não reduzir 15 dias antes, ele pode se quebrar antes da competição ou se quebrar na competição. Esses 15 dias aí são para ver se ele consegue se recuperar e competir. Pelo menos bater um recorde ali na primeira bateria de corrida, no caso de atletismo que é intenso. E pelo menos isso aí. Então você, seja lá qual for a atividade, o trampo que você faça, você tem que reduzir. Por exemplo, uma praia. Vou pegar uma coisa que é comum. As pessoas litorâneas ou que viajam à praia. A praia é uma atividade que consome demais a pessoa. A energia solar e o excesso de oxigênio, né? O excesso de oxigênio que o mar, o oxigênio que a gente respira vem do mar, né? As algas do mar liberam oxigênio para o ar. Questão de bactéria e vírus, que não é a questão aqui agora. Então, como você está muito perto do mar, tem muito oxigênio. Então você absorve muito oxigênio e você fica com uma certa maresia. Esse excesso de oxigênio ou excesso de redução de oxigênio também requer uma adaptação, uma recuperação daquilo ali. Você fica cheio de oxigênio. O sol e o excesso de oxigênio, e às vezes uma cervejinha e uma carne em excesso, que a gente sabe que nós somos herbívoros. A carne, tem uma diferença de você comer a carne como petisco, que não faz mal a ninguém, e você botar em sua cabeça, porque você tem a mente fraca, que você só vive se comer carne. Que também não é a questão aqui, é só para ter que passar por esses pontos para poder completar a situação. Então vamos lá. Se você de fato tem essa atividade intensa e você tem um desgaste além do normal em algum momento da semana, digamos, só para poder ficar pontual, um sábado ou domingo, ou sábado e domingo, você tem que naquela semana reduzir. Você tem que saber recuperar. Claro, bebendo muita água. Se você consome um complemento alimentar, consumir também, às vezes até mais do que deveria, porque é um processo de recuperação. Você tem basicamente um processo de aumento, você tem um processo de acúmulo de energia e um processo de adaptação de recuperação. Seu corpo sabe que você está parado, e aí ele para de estar no processo de manter você em tese bem, para você ele tenta aproveitar aquele tempo que você está parado para recuperar aquilo que ele não consegue recuperar. É diferente da recuperação, como a gente tem muito no atletismo, né? É o descanso ativo que o treinador fala. Você não fica parado, você fica andando ou trotando naquele processo de recuperação ativa para você desenvolver cada vez mais a capacidade de recuperação. Que uma das finalidades do atletismo é você desenvolver a capacidade de recuperação que todo atleta de atletismo tem. Então, eu mesmo nunca descansei. Eu nunca descansei parado. Até hoje eu não descanso parado. Mas tem uma diferença de você ter uma recuperação em atividade que ela só lhe mantém naquela faixa ali de atividade. Às vezes você passa um pouco, se acaba, se quebra, tem que parar, tomando cuidado. E existe a recuperação que seu corpo sabe que você parou, você reduziu, e ela tenta rapidamente recuperar aquilo que você não consegue recuperar na atividade. Entendeu? Então peço que vocês reflitam aí, porque isso é comum, cara. Você se bate com pessoas nessa situação. Você encontra pessoas na internet famosas, homem e mulher nessa situação, que eu não sei porque uma situação dessa que você vai deteriorando sua saúde física, consequentemente você vai deteriorando sua saúde mental, né? Você acaba entrando em atividades intensas de trampo, de manhã até de noite, de manhã até de tarde até de noite, entra na madrugada ali, passando mal, se sentindo mal. Isso pode gerar trauma, né? Você começa a não querer mais fazer as coisas, você começa a entra no processo de depressão, por falta já conversamos sobre isso, a falta de energia, né? Você está sem energia, ainda consome o que não tem, e o corpo está desgastado, você entra no processo de depressão. Você tem que reduzir, tem que parar nos 3 dias seguintes aí com o processo de alimentação, água, ginseng, o que for necessário. Esses processos repetitivos de trauma por sobrecarga gera trauma, né? O trauma piora.
Então você tem que observar isso aí para você não estar trabalhando contra aquilo que você quer trabalhar. Chega uma hora que você não faz mais o que você tem que fazer, o que você quer fazer por causa de trauma, não é por causa que você não consegue ou não pode.